Hoje não se fala outra coisa a não ser a guerra ou o princípio de guerra entre Rússia e Ucrânia. Lamentável tudo isso. Aqui no Brasil, alguns já começam a buscar palanque e fazer politicagem barata com esse problema mundial. Estou falando de políticos, de gente oportunista aí de olho no poder aqui no Brasil. Mas vamos falar sobre isso já já, porque o importante agora é ficar atento lá para as bandas da Rússia e Ucrânia e na China também. Através da jornalista Fernanda Salles, eu busquei essa informação no Twitter dela. Olha só, é recente, urgente, China inicia invasão aérea a Taiwan. Aí ela bota a referência à agência Reuters. 8 caças chineses J-16 e um avião de reconhecimento Y-8 foram identificados pela Força Aérea Local nesta quinta-feira. Isso fica um alerta, eu ainda vou pesquisar mais sobre isso. Notícia fresca, não consegui encontrar detalhes, mas é uma coisa possível. A China pode aproveitar esse momento para fazer igual o Putin. Porque a situação de China com Taiwan é parecida com Rússia e Ucrânia. Aquela política expansionista, não vou nem chamar isso de política, mas aquela ambição expansionista desses ditadores que só tem uma coisa na mente: dominar o mundo. Parece até coisa de filme falar assim, coisa de ficção, mas é verdade, esses caras têm pretensão de domínio global. E uma das estratégias é a expansão territorial. Quando a gente vê países perto dessas ditaduras, alguns ali protegidos pelas próprias ditaduras, eles não permitem certas mudanças nesses países. Eles nem agregam certos territórios ou países ao país em si, mas eles oferecem certa proteção. Você será protegido pelo nosso exército, digamos assim, pela nossa força, mas você não pode isso, isso e aquilo. Mas aí acaba o tempo passando e as coisas mudam, eles acabam invadindo mesmo, tomando o território. Essa é a ideia. Agora o Putin entrou numa situação complicada. Eu preciso conversar, eu não sou especialista em geopolítica, mas claro, essa coisa vai afetar o mundo inteiro. Eu espero e torço para que isso cesse logo, mas é uma coisa complicada. O Putin é determinado e já está determinado. Ali existe já essa ambição, um certo orgulho, e eles não gostam de sair perdendo. A Rússia é assim, o Putin é assim. Segundo informações, a todo tempo as notícias mudam ou recebem acréscimos, mas segundo informações as tropas estão avançando sobre a Ucrânia. Teve o ataque a Kiev, a Ucrânia fechou seu espaço aéreo, veja aí nessa imagem, não tem mais voo. Eu assisti um vídeo de jogadores brasileiros, jogadores de futebol que estão jogando no futebol da Ucrânia, pedindo ajuda. A Ucrânia suspendeu, óbvio, o campeonato ucraniano, e aí tem brasileiros lá que não conseguem sair por conta do... A coisa está fechada, o espaço aéreo, digamos assim. E muita confusão, estradas, aí, engarrafamentos, filas em bancos, gente pegando dinheiro para tentar fugir. A coisa começou. A gente só espera que não vá adiante, embora seja uma coisa difícil. Agora, o que vai acontecer? Eu não sei, em uma guerra tudo pode acontecer, mas a gente percebe que o mundo praticamente está contra a invasão, contra a Rússia. O Brasil, por sua vez, através do vice-presidente General Mourão, disse que não concorda com essa invasão. Aí na sua tela, isso foi em coletiva à imprensa, Mourão diz que o Brasil não está neutro e defende a Ucrânia. Ontem, Biden, o presidente dos Estados Unidos, falou sobre sanções em relação à Rússia. Putin cagou, aliás, isso realmente não vai afetar muito a Rússia. Agora, todos os outros países, após os ataques, a invasão, estão falando em sanções. Também não sei aí se isso vai afetar muito a Rússia e quanto tempo vai durar, até porque a Rússia é uma potência, muitos países dependem da Rússia em várias questões, na questão econômica, tipo o Brasil em relação ao agronegócio, mas pode ser uma porta, né, para deixar o Putin preocupado. Já teve a Alemanha, teve Itália, Reino Unido falando de sanções, a recomendação da Ucrânia também é cortar laços, essas coisas, acordos comerciais, etc. Então, todos os países estão contra essa invasão. Isso pode aí afetar em certa proporção o Putin
a Rússia, digamos assim. Porém, isso não é o suficiente, porque a Ucrânia se encontra sozinha. A Rússia pode sair vitoriosa dessa guerra e ainda tem a China por trás. Até o presente momento não teve manifestação da China, do Xi Jinping em relação à Rússia. E provavelmente se ela se manifestar, vai se manifestar favorável à Rússia. Isso é batata. E aí a gente tem essa notícia preocupante de que China também começa uma espécie de invasão em Taiwan, aproveitando a oportunidade. Já que vai feder, já que vai abalar a economia mundial, vamos aproveitar o barco, esse pode ser o jogo. Aí complica. Aí podemos falar em uma terceira guerra mundial? Podemos falar, Deus nos livre disso, porque a Segunda Guerra começou assim também, com ideais expansionistas, territórios, União Soviética, etc. Então, gente, tudo que eu estou falando aqui é coisa do momento. Eu posso até gravar outros vídeos, porque as coisas vão mudando, as notícias vão chegando. Eu fiquei sabendo agora há pouco, quando comecei a gravar, que a Ucrânia conseguiu sim derrubar 3 helicópteros russos que estavam ali sobrevoando a região. Então já teve bombardeio, já teve aquela imagem lá do avião, meu Deus do céu, e o cara não acerta, não é? Então, preocupante, tudo pode acontecer. Já temos notícias de soldados, dezenas de soldados ucranianos que foram atingidos, mortos, obviamente, e tudo pode acontecer, tudo pode mudar. A gente espera que tudo mude para o melhor caminho possível, embora seja uma coisa difícil de acontecer. Então isso aí, minha gente, isso tudo pode abalar, interferir, o Brasil também. Isso vai ter um impacto global, questão de comércio, de preços, de dólar, de petróleo, de gasolina, e isso pode afetar e muito o Brasil. Vamos lá, falar agora dos engraçadinhos aqui do Brasil. O Lula, por sua vez, eu peguei aqui no UOL, eu vou ficar só no Lula, eu não vou perder tempo com essa gentalha de esquerda, porque tudo é Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro, não é? Essa gente oportunista tentando enganar bobão no Brasil. Lula ironiza a ida de Bolsonaro à Rússia, importante levá-lo à Ucrânia também. Aspas para o Lula. Parece até uma piada. O Bolsonaro foi lá dizendo que ia resolver a paz e agora eu acho que é importante mandar ele lá para a Ucrânia para ver se ele consegue resolver o problema lá. Bolsonaro explicou, foi claro. A minha ida para a Rússia é comercial. É questão de agronegócio, é questão de fertilizantes. Ponto. Ou o senhor está surdo, ou o senhor está ignorando. Não, o senhor está mentindo para o seu público. Que ele não foi lá resolver a paz, como o senhor alega. O que ele disse em relação à paz na viagem dele foi desejo. Eu desejo a paz. Ele não foi lá conversar sobre isso. O senhor fica pegando memes, piadas na internet, querendo trazer como notícia verídica. Porque não tem o que fazer, não é mesmo? Agora o senhor está preocupado aí, não, guerra não, eu condeno, etc. Isso, não pode. Mas quando a Venezuela atacou o seu próprio povo, fez guerra contra o seu próprio povo pelas mãos sanguinárias do ditador Maduro, o senhor defendeu. O Brasil não pode interferir na soberania dos outros países. Se a Venezuela tivesse invadindo aí o Suriname ou qualquer outro país próximo, o senhor estaria defendendo a Venezuela, ou no mínimo falando, é a Venezuela que tem que resolver esse problema, o Brasil não pode se meter, porque seria lógico, para você seria importante, interessante essa invasão da Venezuela em algum país ali, Suriname, Guiana Francesa, se fosse principalmente na ideia da expansão territorial. Olha a Venezuela expandindo o território. Pô, o Lula, que já tem acordo ali com o ditador, se expandir território, é mais território pra gente, pro nosso projeto de pátria grande. Agora, vamos continuar aqui acompanhando as notícias. Por favor, siga-nos aí no canal Bruno Jonce no YouTube ou na página do Facebook Partido Honesto Brasileiro, porque a gente vai precisar comentar muito mais sobre essas coisas, essa guerra, possível guerra. Podemos até dizer que já existe um princípio de guerra, tá certo? E aí vamos aguardar também mais informações sobre a China em relação a Taiwan, e aí os líderes mundiais. A Ucrânia está sozinha sendo aí, digamos, bombardeada. E aí?
Estados Unidos vai entrar nessa guerra também com tropas? A União Europeia vai também colaborar com tropas, com defesa? Segundo a OTAN, os países vizinhos à Ucrânia já estão protegidos por tropas, claro, de outros países, mas só para defender possíveis ataques, vestígios, digamos assim, respingos nos países que não tem nada a ver com a Ucrânia, ali, países vizinhos. Mas se isso explodir, se isso aí aquecer mais, eu acho que Deus queira que não, mas é uma porta para uma terceira guerra mundial. Vamos aguardar, vamos ficar aí atentos, certo? Deixe seu comentário, deixa o like, a sua contribuição aí com o nosso vídeo, compartilha se possível e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não, vamos nessa.